Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23 ao versículo 29. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, nós nos aquietamos agora diante de Ti e Te pedimos, Pai, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, fala com a Tua igreja, porque nós queremos Te ouvir. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de Eu Escolho Deus. Diga comigo. Eu escolho Deus. A fé é a palavra que resume nossa conduta de prática cristã. Hebreus 11 nos apresenta não apenas uma definição funcional da fé, mas também apresenta numerosos exemplos que ilustram essa definição. Você entendeu? Hebreus 11 nos apresenta não apenas uma definição funcional. Como assim, pastor? Hebreus 11 não apresenta somente uma definição de como funciona a fé, na fé funcional, mas apresenta inúmeros exemplos que ilustram essa definição. Se você ler Hebreus 11, se você ler o capítulo de Hebreus todo, você vai ver que exemplos de homens que viveram pela fé. É como se o escritor do livro aos Hebreus estivesse dizendo: para que a fé seja fé, é preciso ser vivida. Espera aí, pastor, como é que é? É como se ele estivesse dizendo que para fé ser fé de fato, é preciso você vivê-la. É algo visível, é algo tangível, é algo palpável. Mas como assim, pastor? A fé é algo visível, é algo tangível e é algo palpável. Sim, eu tenho que ver, eu tenho que entender e eu tenho que apalpar com as minhas próprias mãos. Como assim? Mas isso é fé? Entenda uma coisa. Quando eu aplico a minha fé, e eu tenho uma fé que atua pelo amor, e ela segue na direção do Cristo ressurreto, porque ela é uma fé salvífica, uma fé cristocêntrica,
que é que acontece? Eu tenho que ver o que eu já pedi pela fé. Está vendo aí? Eu tenho que tocar o que eu pedi pela fé. Ah, meu Deus, eu quero que meu marido se renda aos pés do Senhor de Jesus. Mas se você não visualizar pela fé, se você não crer, se você não se ajoelhar e dizer: Senhor, eu já estou vendo, eu já estou crendo, Senhor, eu recebo. Se você não fizer isso, você nunca vai receber, amado. Por quê? Porque a fé é algo visível, algo tangível, algo palpável. Espera aí, pastor, você está dizendo que eu tenho que ver a fé? A fé, mas você não pode viver pelo que você vê. Você tem que viver pelo invisível. Agora você tem que viver as evidências da sua fé antes de você chegar ao propósito. Você está no processo, Deus está agregando valores, e você está crendo. Eu estou crendo em Jesus, estou crendo que eu vou receber, eu estou crendo que essa vitória já é minha, eu estou crendo, já rompi, eu sei, eu sou vitorioso, eu vou. Aí você vai. Por quê? Se nós pensarmos que nós temos que tocar na fé, que nós temos que andar por vista, que nós temos que entender a fé, está totalmente errado. Não é isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Não é isso que possivelmente o autor esteja dizendo, mas o que ele está tentando nos dizer é que, para que a fé seja fé, eu preciso viver o que eu creio. Vendo aí? Você precisa viver o que eu creio. Você crê o que você quer? Você está esperando porque você crê, amém? Amém. Você vai conseguir, amém? Você tem essa convicção, essa certeza, amém? Amém. Então continue caminhando, crendo que você vai receber. Eu preciso viver tudo aquilo que está inserido dentro do propósito e dentro do processo, e dentro do propósito. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 2, versículos 21 a 24, por favor. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Agora entenda uma coisa, o que Tiago está dizendo é que se Abraão não estivesse obedecido o pedido de Deus, a fé dele tinha sido inválida. O que foi que Deus disse para ele? Abraão, eis-me aqui, Senhor, pega teu filho, teu único filho, a quem tu ama, e vai para um monte que eu te mostrarei, e lá você vai imolá-lo, você vai matá-lo, você vai sacrificar em holocausto ao meu nome. O que Tiago está dizendo é que se Abraão não tivesse feito isso, se Abraão não tivesse feito esse percurso transitório, não teria sido, a fé dele não teria sido consumada. Você vê como é que é? Você tem que andar, você tem que ter fé, mas você tem que se mover. Porque se você não se mover e usar a sua fé,
você não será chamada amiga de Deus, nem amigo de Deus. Então, a primeira parte dessa mensagem, eu estou chamando de Moisés foi acolhido. Moisés foi acolhido. Veja aí, Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Deixa eu ver uma coisa com você aqui, a priori. Quando os pais de Moisés olharam para ele e viram, perceberam que o menino era bonito, essa boniteza era natural ou espiritual? Era espiritual, amado, que acompanhava no natural. Mas o que eles viram mesmo foi o que o filho deles seria. O que eles perceberam através da beleza do menino foi o que Deus iria fazer através da vida do filho deles, da vida de Moisés. Quando você olha para o seu filho, você vê o quê? Você só vê a beleza natural? O que é que você vê? Isso é para você pensar. Quando eu olho para minha filha, quando eu olho para o meu filho, o que é que eu vejo? Porque, amado, esse mundo tem uma pecaminosidade tão assolada, que os princípios elementares e vitais de uma vida estão praticamente embotadas. Agora começar por mim, eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Então veja bem, que coisa maravilhosa. As parteiras temeram a Deus e desobedeceram a ordem de Faraó. Elas temeram e tremeram diante de Deus, e simplesmente elas desobedeceram a ordem de Faraó, alegando que quando elas chegavam para fazer o parto, os meninos já haviam nascido. E a gente sabe que o texto diz que não era assim. Quando elas chegavam, elas iam ajudar a fazer o parto das mulheres, e principalmente das mulheres hebreias. Mas o que elas falaram para o rei foi que quando elas chegavam, os meninos já haviam nascido. Foi quando o Faraó decidiu que os meninos recém-nascidos fossem jogados no rio Nilo. Porém, Deus poupou a Moisés, pois havia um propósito excelente para a vida de Moisés. Aleluia. Olha que algo tremendo, é que na própria ordem de Faraó, Deus tomou um caminho inverso para livrar Moisés. Eu quero dizer para você nesta noite, que agora, você sabe agora neste momento, no dia que se chama hoje, Deus está tomando um caminho inverso para livrar os seus familiares, para livrar alguém ligado a você, alguém muito chegado a você. Neste momento, no dia que se chama hoje, Deus está tomando um caminho inverso. A ordem de Faraó era que as crianças fossem jogadas no Nilo. E foi no Nilo que Moisés foi posto para não ser morto pelos egípcios. Você consegue identificar o caminho inverso que Deus tomou aí? Quantos anos ou quantos meses Moisés tinha? A ordem do Faraó era para lançarem no Nilo quem? Os recém-nascidos.
e jogaram a criança Moisés também no Nilo. Você sabe o que é isso? É o ato providencial de Deus para a vida daqueles que o amam e para a vida daqueles que o temem e da vida daqueles que são chamados com um propósito. Você pode glorificar a Deus? Moisés tinha 3 meses, ele era um bebê, ele não era um recém-nascido. Os recém-nascidos deveriam ser lançados no rio Nilo para quê? Para morrerem. Moisés foi jogado no rio Nilo para quê? Para viver. É assim que Deus faz. E muitas vezes nós não entendemos o agir invisível dele vindo na nossa direção. Muitas vezes você que está aí, você pede morte e Deus manda vida. O cesto desceu o Nilo até chegar a um lugar onde a filha de Faraó estava se banhando. Ela, ouvindo o choro da criança, mandou que fosse apanhá-lo. Para sua surpresa, o que aconteceu? No cesto havia um menino, e esse menino se chamava Moisés. Meu Deus! Moisés foi acolhido pela filha de Faraó, que sem perceber mandou buscar a própria mãe do menino, Joquebede, para amamentá-lo. Amados, não foi diferente conosco, não foi. Não foi diferente com você, não foi diferente comigo, não foi diferente. Deus nos acolheu, Deus nos catou, Deus nos tirou do lamaçal, Deus nos tirou do charco de lodo, Deus nos livrou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Ele nos acolheu. Ele nos acolheu. Ele nos acolheu. Se nós olharmos para o aspecto de livramento, de acolhimento, de cuidado, de amor, da bondade de Deus para com as nossas vidas, é tremendo, é tremendo, é tremendo. Foi impactante e continua sendo tremendamente maravilhoso o agir de Deus em nossa direção. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. João capítulo 15, versículo 16. Quando nos deparamos com essa verdade, é como se fôssemos transportados para esse momento da vida de Moisés. Falo do momento que as misericórdias de Deus o alcançou. Da mesma forma, você que está aqui hoje à noite, Deus alcançou a sua vida para um propósito excelente. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Somente você e mais você pode impedir de receber a excelência de Deus em sua vida. Não existe homem, não existe mulher, não existe demônios, não existe o diabo. Ninguém pode impedir o que Deus tem para a vida de um escolhido, uma escolhida. Agora nós vacilamos, nós pisamos na bola e fracassamos. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículos 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido,
lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Eu não sei o que é que você está vivendo no momento que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando no momento da sua vida, não sei. Não sei se você está sofrendo, não sei se você está feliz, não sei se Deus tem alcançado o seu coração de fato e de verdade, não sei se a tua alma tem gemido diante de Deus, mas eu tenho certeza de uma coisa: se você realmente está clamando a Deus, Ele está ouvindo o teu clamor. E o agir invisível dele está vindo na sua direção. Você só tem que esperar. Você só tem que descansar. Você só tem que dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Aprove a ti a tua vontade. Se cumpra em mim a tua vontade. Deus não rejeita um coração quebrantado, amados. Deus não rejeita um coração contrito. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes não compreendemos o que é um coração contrito e um coração quebrantado. Não procuramos buscar a revelação na presença de Deus. Não nos aliamos com a vontade dEle. Ficamos parados. Existem coisas que Deus está mandando você fazer e você pensa que é sua carne. Ou existem coisas que a sua carne está gemendo para você fazer e você pensa que é de Deus e não é. Por isso que nós temos que ir para cá, ó. A Bíblia que vai nos dar todas as respostas. Então veja bem, o que é um coração quebrantado? Um coração quebrantado é um coração manso. Você tem um coração manso? Deus não rejeita um coração manso. Olha para o coração de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso, olha aí, e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existem coisas que Deus está dizendo para você que você tem que ter que se aquietar. Quieta, seu coração fica quieto. Diz: tá, Senhor, eu vou aguardar, eu vou esperar, porque se tu falou para mim, eu vou me aquietar. Então, um coração quebrantado é um coração manso. Já um coração contrito é um coração arrependido, pleno de arrependimento. De arrependimento. Não é pleno de remorso. Quebrantado é manso, contrito. Você está... Eu me arrependo de ter dado um vacilo daquele. Jesus, eu quero ter o coração pleno diante de ti. Nunca mais eu faço aquilo. Acabou-se. Isso aqui é tremendo, ó. Veja que exemplo marcante de acolhimento. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, ele é útil a ti e a mim. Eu te envio
de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Filemon, capítulo 1, versículos 8 a 12. Você vê a autoridade de Paulo aqui? O que é que ele diz? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém fazer, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Será que o cara tinha autoridade? Será que Filemon conhecia o caráter, a conduta e o perfil do apóstolo Paulo? Porque para você dizer assim, olha, se eu quisesse dizer que você fizesse, você tinha que fazer. Mas não, eu prefiro apelar para o amor, sendo que eu sou Paulo, o velho. Aí é muita humildade, gente, é muita bagagem. Segunda parte da mensagem: Moisés permaneceu firme. Diga comigo assim: Moisés permaneceu firme. Exatamente. Olha aí, Hebreus capítulo 11, versículos 27 e 28. É como se Moisés contemplasse a própria face do Messias, do Cristo. Ele preferiu também não desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Tudo indica, tudo aponta para o fato de que Moisés compreendia a verdade messiânica. Tudo indica, tudo aponta que Moisés compreendia a verdade messiânica. Por esse motivo, Moisés faz sua escolha de fé no Messias. Meu Deus, que coisa impactante, que coisa tremenda. Nós estamos hoje aqui sentados por quê? Porque um dia Jesus intercedeu por você, intercedeu por mim. Pai, eu não vos peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Outras versões mas que os livre do maligno. Pai, eu não vos peço somente por esses, mas também por aqueles que ainda irão crer em ti, através da palavra que eles vão anunciar. É muito maravilhoso. Jesus, naquele tempo, no seu ministério aqui na terra, ele já intercedia por você, ele já intercedia pela sua igreja. Eu não escuto nenhuma glória, nenhum aleluia, ninguém aplaude o Senhor. Pelo amor de Deus, aplaude o Senhor nesta noite. Aleluia. O opróbio de Cristo, que é a vergonha pública, afronta grave sofrida pelo nosso Senhor publicamente, é o opróbio. Todos aqueles que sofrem esse opróbio, essa vergonha pública, o servem fielmente. Todos que são perseguidos, todos que são ultrajados, todos aqueles que mesmo em meio a adversidades, mesmo em meio ao confronto, mesmo em meio às perdas, continuam louvando, continuam adorando. Esses de fato servem a Deus fielmente. Agora, sabe o que é que isso nos remete, amados? A vida do apóstolo Paulo, que como perseguidor daqueles que tinham a sua fé na pessoa de Jesus, era fiel em suas convicções. Você sabia? Porque ele tinha convicção que era uma seita. Porque ele não aceitava o fato de Jesus ter sido pendurado no madeiro. Por quê? Porque a lei diz que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Ele disse, não, como é que pode? Ele foi morto, pendurado no madeiro. Como é que ele é o Messias? Como é que ele é o Cristo, o Filho de Deus? Não, isso está errado.
Mas, na estrada de Damasco, Jesus se revela para ele. Abra sua Bíblia aí. Atos capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 9. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, nada, nem ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante o qual nada comeu nem bebeu. Atos capítulo 9, versículos 3 a 9. Havia um propósito excelente também na vida de Paulo, assim como na vida de Moisés, como também na sua vida, como também na vida do seu filho, na vida da sua filha, como na vida do seu esposo, como na vida da sua esposa. Existe um propósito excelente. Mas por que para todos, pastor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Agora veja bem, ainda na sua infância e juventude, Moisés recebeu a melhor educação possível para os egípcios. Vivia próximo a Faraó, era tratado como membro da família real. Isso com certeza cooperou bastante para Moisés ter aprendido de todas as principais ciências dos egípcios. Agora Moisés tinha sido escolhido por Deus para ser o libertador do seu povo. Um detalhe importantíssimo: nem bem o povo tinha deixado o Sinai, murmuravam dizendo estarem enfadados do maná. Você já pensou? Deus está suprindo a sua vida, Deus está provendo a sua vida. Final do mês, você tem pago suas contas, você tem o que comer na mesa, você tem aberto seus olhos, você tem respirado todos os dias, mas mesmo assim, há dias que você murmura, há dias que você reclama, há dias que você diz: poxa, Jesus não era para ser dessa maneira. Cuidado, porque o povo nem bem tinha deixado o Sinai, murmuravam dizendo estarem enfadados do maná. Eles tinham o pão do céu, mas queriam a carne do Egito. Você já viu? Eles tinham maná do céu, eles tinham o melhor de Deus, eles tinham o pão do céu, mas queriam a carne da terra. Deus ficou irado com a ingratidão do povo. Grande número de cordonizes foi enviado para atender o pedido do povo. Mas então sobreveio uma praga para castigá-los. Muitos morreram e foram sepultados no local. O lugar passou a ser chamado Quibrote Tavá, que quer dizer sepulcro dos desejos. Você pode ver isso lá em Números 11, versículos 34. Mas com tudo isso,
Moisés escolheu Deus. Eu quero dizer para você que eu escolho Deus. E você? O que é que você escolhe? Conclusão. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés foi escolhido, Moisés foi acolhido e sobreviveu a um tempo cheio de desafios. Porém, Moisés fez a melhor de todas as escolhas. De todas as suas escolhas, Moisés fez a melhor. Moisés escolheu a Deus. Você escolhe quem nesta noite? Quem você escolhe nesta noite? Amados, caminhar com Deus é maravilhoso. Caminhar com Deus é algo extraordinário. Mas também caminhar com Deus quer dizer renúncia, quer dizer morrer, quer dizer deixar de fazer o que eu quero isso, mas não agrada o coração de Deus, então eu não quero isso, eu vou morrer, eu vou pedir até para me amarrar, mas desagrada a Deus, então eu não quero. Estou desejando, mas não quero. Estou querendo, mas não quero. Eu não consigo. Consegue. Consegue. Chora mais um pouquinho, que você consegue. As pessoas perguntam para mim: mas pastor Ronaldo, por que durante todo esse tempo, 23 anos, você não foi para o mundão? Eu disse o quê? Para o mundão? Não, querido. Quem sou eu para trazer de volta o que Deus tirou? Tirou, querido? Ah, foi. Agora, se você ficar assim, ó, passando sua pele na pele, brincando com o pecado, você vai pagar um alto preço. Moisés fez a melhor de todas as suas escolhas. Ele escolheu o Deus que se revelou para ele na sarça ardente. Ao invés de usufruir tudo o que havia de direito como cidadão egípcio, Moisés deixou tudo para trás e se rendeu ao Deus verdadeiro, visando herdar a promessa messiânica. Eu escolho Deus.